Oi, Anderson, bom dia. Vou pedir para você estar se apresentando e já estar compartilhando conosco Tá, aquilo que joia. você tem para essa manhã. Tá, joia. Pois bem, é um prazer estar com vocês, os nossos amigos ouvintes também, que estão nos acompanhando aí, né, nautas também. Meu nome é Anderson Carlos, eu sou psicanalista clínico, sou especialista em inteligência emocional, tenho MBA em psicologia positiva, né? Tenho formação em coaching integral sistêmico também e venho trabalhando já há mais de 10 anos nesta área de auxiliar as pessoas. Sou pastor, né? Pastor auxiliar no Igreja, no qual a gente tem dado o nosso serviço pastoral para auxiliar também pessoas. E temos ajudado, então, no contexto espiritual, no contexto emocional. O físico não, porque eu ainda não tenho medicina, mas no sentido de trabalhar as emoções pelo contexto da psicossomática, também ajudamos as pessoas no contexto físico, porque já se prova hoje que muitas enfermidades corporais vêm disso. E o que nós vamos falar hoje aqui é sobre o Setembro Amarelo, o suicídio, né? Fazem-se muitos estudos sobre isso, sobre esses casos. O número de suicídio é muito grande e infelizmente, ninguém está aí no contexto do cristianismo, como também pessoas no contexto pastoral, no qual nós temos visto também muitos fatos ocorrendo. E aí nós podemos entender que o suicídio, por exemplo, vem do latim, que é sui, que é igual a auto, né? E caedere, que é igual a matar. Ou seja, o suicídio é um fenômeno presente e que está presente ao longo de toda a história da humanidade. Em todas as culturas vão se perceber que isso sempre houve e sempre também houve uma tentativa de combate. Certa vez um psiquiatra, o Manfred Lutz, ele diz que é uma doença que leva o paciente à morte. Ou seja, o suicídio é fim mortal de uma depressão. Então, queremos falar um pouco desses dois contextos, tanto do suicídio, como também do contexto da depressão. As pessoas precisam entender que elas podem ter uma vida diferente e que antes mesmo de chegar a um estado grave. A depressão ela tem níveis, por assim dizer. O, o leve, o moderado e o profundo. Geralmente as pessoas começam a dar os primeiros sinais do leve. E esses sinais, desânimo, são dificuldades, perca do sentido da motivação e da vida. Então, mesmo que você esteja aí num contexto, inserido num contexto religioso, cristão, né? Nós cremos no poder de Deus, nós cremos na manifestação do Espírito, nós cremos na unção extraordinária de Deus, mas nós precisamos entender também que o ser humano tem emoções e que fazem parte da vida dele, e essa administração faz parte do cuidado ao templo do Espírito Santo, que cabe a cada indivíduo, e não propriamente ficar dependendo apenas de que o Espírito Santo faça esse cuidado. Então a gente precisa em todas as áreas, emocional, física e espiritual. Às vezes cuidamos muito no contexto espiritual, mas esquecemos o emocional e esquecemos o físico. E conta-se que essa história do Setembro Amarelo começou por conta do dia 8 de setembro de 1994, quando um jovem, né, suicidou-se num Mustang amarelo. Daí por isso traz essa história do Setembro Amarelo, né? Ele acabou passando por várias situações, os pais saíram e quando voltaram ele havia colocado, parece que uma mangueira no carburador do colocado e ficado lá e morreu intoxicado e asfixiado em 1994. Foi o fato que ocorreu. Daí veio a questão do Setembro Amarelo. E todos nós precisamos nos cuidar, sabe? As emoções estão sempre
tendo alternâncias e a habilidade em gerenciar essas emoções, porque olha só, o que acontece? Às vezes as pessoas acreditam que não pode chorar, que não pode sentir raiva. Olha só, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Olha, o próprio Deus autoriza a pessoa a sentir raiva. Mas a gente aprende quando é criança que se você ficar com raiva, Deus não gosta. E você passa a vida toda reprimindo e não permite as emoções saírem, você não vive a emoção, você não externaliza a emoção, ela vai ficando, vai adoecendo o indivíduo, até chegar num ponto extremo como esse. Mas não tem nenhum lugar que disse que ele não podia sentir. Até porque nascemos com essas 5 emoções básicas no nosso organismo, né? Que é alegria, tristeza, raiva, medo, repulsa. E foi colocado aí por Deus, e tem um motivo. O problema é que, como a gente não sabe gerenciar, a gente também não ensina as nossas crianças a gerenciar. E vamos para a vida adulta tentando reprimir isso. Tem pessoas que têm vergonha de chorar. Por quê? Porque aprendeu que ninguém gosta de quem sente tristeza, menina chorona, criança chorona. Aí ela tenta reprimir tudo isso. E tudo isso, ao longo da vida, vai destruindo a sua habilidade emocional. Então, depressão não é frescura. Muito pelo contrário, e menos fraqueza. Depressão é porque a pessoa tentou ser forte demais a vida inteira. Se ela tivesse atentado e olhado para suas fragilidades e cuidado das suas fragilidades, ela não teria chegado lá. Mas ela tentou ser forte além do que ela precisava ser. Coisa que nem Deus exige que nós sejamos. Porque o próprio Jesus chorou. Se o próprio Jesus chorou, será que ele não estava nos ensinando alguma coisa? Não é? Jesus chegou no templo e derrubou a mesa dos cambistas e desceu o azorrague no povo. É verdade. Entende? Só que aí nós queremos colocar sobre nós um fardo e um peso que não é necessário e acabamos terminamos nos adoecendo. Sim, pode dizer. Eu disparo a falar, pastor, é assim mesmo. Não. Você quer falar algo, Dani? Não, foi você que ele fez e ele pensou que você ia falar. Não, pode continuar. Eu tô aqui, quando eu baixo é porque eu tô escrevendo. Eu gosto de escrever para poder memorizar melhor. Tudo bem. Então, assim, eu acho que todos nós, ser humano, precisamos entender quem nós somos e que temos as nossas emoções, precisamos viver. O que deveríamos fazer com as nossas crianças era o seguinte, se ela uma hora está com raiva, você dizer para ela, por exemplo, o que foi? E ela diz, estou sentindo raiva. Ou seja, eu já estou ensinando ela a expressar a emoção e dizer o que está sentindo. Só que ela tem que fazer isso sem ser reprimida. E aí você tem que dizer para ela da seguinte forma, eu entendo e é natural sentir raiva. Mas o que te provocou a raiva? Ou seja, eu estou também ensinando a criança a identificar o verdadeiro ponto e o verdadeiro motivo da raiva. Assim, eu já estou ensinando a criança a gerenciar as suas emoções para a vida. O que vai impedir de muitas pessoas lá na fase adulta sofrer com esses contextos. É praticamente unânime a percepção dos estudiosos e até mesmo teólogos, de que o que ocorreu com o profeta Elias foi um quadro, não vou falar que é uma depressão, mas um quadro depressivo. Quando ele, após ter enfrentado 400 homens ou 450 homens, profetas de Baal, passa a ter medo pavoroso da ameaça de uma única mulher. E isso faz com que ele corra para o deserto, chega lá e fala assim, eu quero morrer. Ora, mas se ele quisesse morrer de verdade, ele teria ficado e esperado Jezabel, que já havia prometido. Então é unânime que ele estava num quadro depressivo. E que provavelmente isso remontou nele um quadro da sua infância. Porque provavelmente a sua mãe, quando dizia, vou lhe bater, ela fazia. A fala desta mulher pode ter levado ele a ter uma transferência, o que faz com que ele fuja e tenha esse quadro depressivo. O que eu quero mostrar com isso é que
nós somos, pelo menos na minha visão teológica, tricotomista. Corpo, alma e espírito. Então, o espírito do profeta sempre esteve pronto a ponto dele enfrentar qualquer coisa no sentido espiritual. Ok? Mas demonstra uma vulnerabilidade emocional. E essa vulnerabilidade emocional não torna ele menos profeta, não torna ele menos homem de Deus, e não torna ele uma pessoa passível de perder o céu. Não, mas tirou uma qualidade de vida dele. Porque ele vivia num sofrimento. No qual Deus, um anjo serviu de terapeuta para ele. E auxiliou ele nesse processo até que ele conseguisse ter força interna e se levantar. Veja que o anjo não mandou ele levantar de primeiro. Primeiro deixa dormir, acorda, dá alimento, dá água, sustenta, faz a primeira parte, só depois é que motiva. E aí nós temos algo que eu acredito assim, que é uma falha, mas uma falha não maldosa, uma falha por não saber. Às vezes a gente vê a pessoa chorando, ela diz para ela, para de chorar. Olha aí, você não precisa chorar, sua vida é muito boa, Gente, a dor emocional da pessoa é real. Ela existe de verdade, ela precisa ser acolhida. O que ela menos precisa nesse momento é alguém apontando o dedo para ela e dizendo que ela é fraca. Porque quando eu digo para ela, para de chorar, olha para a sua vida, olha como a sua vida é muito boa, eu estou dizendo, você é um ingrato, você está cometendo mais pecado ainda, e aí é um peso a mais sobre a vida dessa pessoa. É verdade. Levanta a cabeça. Antes de mandar a pessoa levantar a cabeça, a gente precisa olhar nos olhos dela e ser empático com a dor dela. Abraçar ela. Permitir que ela se exponha. Sabe por que as pessoas não falam que estão com dor? Até que algo tão sério ocorre, porque tem medo do tabu. Tem medo de ser julgada. Tem medo de ser questionada. Tem medo de ser taxada como uma mulher que não, um homem ou uma mulher que não tem fé, que perdeu a fé, que agora não está com Deus, que não acredita em Deus, ou que não ora mais. Certa vez eu fui numa rádio fazer uma entrevista e alguém disse, pastor, eu sofro de depressão há muito tempo e tal, e eu queria que o senhor me dissesse o que fazer. Porque tudo que já disseram para mim fazer, eu já fiz. Já mandaram eu orar, já mandaram eu jejuar, já mandaram eu fazer isso, já mandaram eu ler a Bíblia, eu já li a Bíblia mais de 3 vezes e eu não consigo sair. Eu sei que a intenção, quando a gente diz isso, é uma intenção muito produtiva e muito boa. Mas está acarretando mais um peso nas costas dessa pessoa que já está sofrendo. Porque aí ela já leu a Bíblia, aí ela já começa a achar algum motivo para se culpar mais ainda, já se sente culpada. Já orou, se sente mais ainda. Ou ela passa a acreditar que Deus não gosta dela, por isso, apesar dela ter feito tudo o que ela fez, Deus não a atendeu. E aí, culmina num problema muito maior. Então, é importante a gente perceber isso. Relatos comuns de pessoas com pensamentos suicidas. O que ela diz? Eu ando pensando besteira. A gente pode observar pessoas à nossa volta e ajudar dessa forma. Se tomarmos a atenção do que ela está dizendo, se houve verdade o que elas estão dizendo. Quantas vezes pessoas à nossa volta dizem, eu ando pensando besteira, mas ninguém nunca perguntou que besteira. Ninguém nunca sentou e falou, vem cá, abre o seu coração, me diga que besteira é essa que se passa pela sua cabeça. E quando ela diz isso, ela já está gritando por ajuda. Mas às vezes as pessoas não olham para isso. Acho que minha família ficaria melhor se eu não existisse mais aqui. Por quê? Vem cá, senta aqui. O que te faz pensar isso? Entende? A gente precisa dessa empatia. Eu sou um peso para os outros. Eu sou um peso para este mundo. Estou com pensamentos ruins. Era melhor que eu estivesse morto. Tá? Não aguento mais essa vida. Não aguento mais essa carga. Não aguento mais esse peso. Não aguento mais.
As coisas não vão dar certo, não vejo saída. Então, pessoas que têm esse tipo de linguagem, elas já estão dando os primeiros. E se a gente ouvir, escutar mesmo a pessoa, com uma escuta ativa, atenta, empática, para que ela sinta a liberdade de externar o que está sentindo, sem medo de ser recriminada, sem medo de ser criticada, sem medo de ser julgada. Porque as pessoas não falam por causa disso. Elas têm medo desse estigma, desse tabu. É verdade. Tá? Elas têm muito medo. E as pessoas precisam entender que elas podem, não importa o quantos anos de crente que ela tem, isso não deixa ela menos crente, isso não deixa ela com menos fé do que o outro. Ela não deixa ela assim. E isso não também está dizendo que ela vai perder a salvação só porque agora ela está passando por um estado. A depressão, ela é uma enfermidade tanto quanto alguém que tem um diabetes, como alguém que tem uma hipertensão. É problema, é doença do mesmo jeito. E precisa ser tratada e atendida. Mas, de uma certa forma, a própria sociedade em si já entrou num contexto de que tudo que é relacionado ao emocional, tudo que é relacionado ao emocional, eles acreditam que é bobeira, que é bobagem, que não precisa olhar, que ela precisa ser forte e dar conta de resolver isso sozinho. Até pouco tempo, as pessoas tinham dificuldade até mesmo de ir ao médico, né? Quando era uma questão física, você imagine agora, na questão emocional, que é algo mais intangível, que é algo que não é palpável. E as pessoas querem ajuda. E elas às vezes gritam ao nosso lado. É verdade. Elas pedem por isso. Entende? 3 sentimentos de um suicida. Primeiro, o intolerável. Ou seja, de não suportar mais, de não suportar. O inescapável, o de não ter mais nenhum tipo de saída. Ela não vê a saída. E se você ou eu não tivermos uma escuta empática e atenta para pegar na mão dela e conduzir pela saída, ela sozinha não vai achar. Uhum. Não é possível. Não é porque ela não queira ou porque ela é fraca, é porque não é possível mesmo. Quando a nossa mente está totalmente tomada, a gente não consegue ver saídas, caminhos. E caminhos que já nos apontaram e que a gente tentou e não viu o resultado, a gente desacredita dele. E o terceiro é o interminável, é que o seu sofrimento é sem fim. Então as pessoas, quando elas chegam ao ápice de um real suicídio, elas não querem morrer. Elas querem viver. Só que elas não querem viver essa vida de sofrimento sem fim. E aí ela quer escapar da dor. Quando ela se mata, ela não quer se matar, ela quer matar a dor. A dor que ela não pode pegar, a dor que ela não pode derramar simplesmente um remédio, um antibiótico ou uma dipirona e tirar de lá. E sempre já vem carregando isso desde a sua infância. E o que é interessante é que a gente passa a enxergar o mundo, as pessoas e até o próprio Deus com base em, pelo menos, pela lupa de 5 dores que a gente vivencia na infância. Desde o útero da mãe até os seus 5 anos de idade. A primeira dor da rejeição. Porque a mãe rejeitou? Não, não precisa, gente. Ela não precisa ter rejeitado. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que trauma não é quando acontece um abuso apenas, ou quando acontece algo tão grande desse jeito. Não. O trauma é uma carga afetiva, emocional, em exagero, e que a criança não consegue lidar com ela. Por exemplo, a dor da rejeição pode ocorrer simplesmente porque a mãe passou por um grande nível de estresse na vida, durante a gravidez, e teve muitas contrações uterinas. Ela não rejeitou a criança, mas a criança no útero, que não sabe que existe uma mãe do lado de fora, mas que o seu mundo o está espremendo e o expulsando para fora, registra no seu inconsciente o sentimento de ter sido rejeitada.
O meu mundo quer me expulsar daqui. O que culmina depois com o nascimento, que Freud diz, o trauma do nascimento. Uhum. Porque eu fiquei exprimido lá o tempo todo, o mundo tentando me jogar para fora e de repente me jogou. Aí é como se fosse a chancela de uma rejeição. Só que isso fica no inconsciente. Aí confirma, exatamente. Só que fica registrado no inconsciente dela. Ela não vai lembrar disso, mas ela vai sentir. Todas as vezes que uma pessoa olhar para ela com um olhar torto, ela vai sentir a mesma sensação de rejeição que ela viveu. Ela não se lembra conscientemente, mas a sensação instaurada no inconsciente continua. A dor do abandono, que é entre 1 ano de idade, que é na amamentação e o desmame. Ah, porque a mãe abandonou o filho? Não, é porque ele sente abandonado. Já viu a criança chorando no berço como se estivesse morrendo? Pois é a sensação que ela está tendo. Ela tem a sensação de que vai morrer mesmo se ela não ver a mãe. E isso fica registrado nela. E a sensação fica. Aí tem a dor da manipulação. Por quê? Porque o pai manipulou, a mãe manipulou? Não. Só pelo fato de você falar assim, come essa comida todinha. Você precisa comer. E se você comer, mamãe vai gostar muito de você. Pronto, ela já se sentiu manipulada. Porque eu tenho que dar alguma coisa para ela poder me amar. Se eu não der, ela não me ama. É o que a criança entende, não é o que os pais fazem, mas o que a criança entende. Aí vem a dor da humilhação, que pode acontecer simplesmente pelo fato, nossa, acabei de dar banho em você e você fez cocô de novo na calça. Que é quando a criança não tem o controle dos esfíncteres. E ela se sente humilhada. E aí a última da traição, exclusão ou da troca. Que é quando ela tem 5 anos de idade. Quando a menina quer ser a princesa do papai. E o papai dá mais importância no trabalho do que para ela. Tudo bem que não é verdade isso, porque o pai precisa trabalhar. Mas na cabeça dela, ela não sabe entender isso. Ela só sabe entender, gosta de mim ou não gosta de mim. E ela se sente trocada pelo trabalho. E essa carga toda vai para a vida adulta. E quando as outras coisas vão acontecendo aqui na vida adulta, vai remontando essas dores lá de trás. O que pode levar a pessoa a um sentimento de depressão, a entrar nessa enfermidade, depressão, e se não tratado, infelizmente pode chegar até o suicídio. E é isso que a gente precisa fazer. Olhar com um olhar atento e empático. Acolhedor. É isso que a gente quer. Sempre foi isso que a gente quis. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que status, muito mais do que qualquer coisa. Pra você ter uma ideia, uma pessoa que tinha uma dor mais ressaltada da dor da rejeição, ela vivia uma vida de sofrimento e acreditava que tinha que continuar vivendo aquilo, mesmo tendo possibilidade de mudar. Ela não mudava. E aí eu fui entender. Ela acreditava que se ela sofresse o suficiente, Deus jamais a rejeitaria. Meu Deus. A dor dela levou ela a ter uma relação com Deus. As nossas dores, se não tratada, nos faz enxergar Deus dessa forma. Pessoas que têm a dor da manipulação, às vezes acontece de acreditar que se ela não fizer tudo o que alguém disse para ela que ela tem que fazer no ministério, Deus não vai abençoá-la. Aí eu disse para essa pessoa, deixa eu te fazer uma pergunta. Que sentido teria Jesus morrer então na cruz do Calvário por nós, quando nós não o amávamos e nem queríamos saber dele? Se eu preciso dar algo para ele fazer isso. Aí eu falei assim, Jesus curou 10 leprosos. Ela disse, é. Eu falei, só um voltou para agradecer. Ela disse, sim. Eu falei, e os outros 9? Ficou leproso de novo porque não foi agradecer. Aí ela parou e falou, não. Eu falei, entende? Quando Deus dá, Deus dá. Só que você está vendo Deus pela sua dor. E você está se relacionando com ela. E ela tinha se esfriado na fé. Ela não estava nem congregando mais. Quando eu mostrei isso para ela, é verdade, né? Eu falei, é. Ele nunca pediu para você fazer isso. Ele te ama de qualquer jeito. Só que você está vendo ele pela sua dor. E aí, como você deu
o seu ministério para ele, você acha que ele é obrigado a te dar qualquer outra coisa. Isso. Mas não é verdade. Ele já te deu o que tinha que te dar. E ponto final. Isso é que é o amor verdadeiro. Aleluia. Não é? Então, quando a gente entende isso, passa a se relacionar com as pessoas por este ponto, necessidade e ser para ela um caminho de saída da depressão e, como diz o psiquiatra, não chegar ao suicídio. Porque assim... Anderson, desculpa, repete o que você Sim. falou, repete o que você falou porque cortou. Repete o que você falou, esse pedaço que você falou. Agora, quando a gente entende as dores da pessoa, que todos nós temos dores, fica mais fácil nós conseguirmos ter um olhar empático pela pessoa, estender a mão e ajudar ela a sair, a mostrar para ela um novo caminho, um caminho que ela ainda não estava vendo. Sempre esteve lá o caminho, ela só não estava conseguindo ver, porque a dor não permite. A dor atrapalha. A dor atrapalha as pessoas até se relacionar umas com as outras. A dor atrapalha as pessoas se relacionar no casamento. Por exemplo, embora vou sair um pouquinho, mas só para vocês entenderem o âmago da situação. Cada uma dessas dores entende uma linguagem de amor. Quem tem a dor da rejeição, a linguagem de amor para ela é palavra de afirmação. A dor do abandono, a linguagem de amor para ela é toque. A dor da humilhação, da manipulação, a linguagem de amor para ela é negociação e presente. Quem tem a dor da humilhação, a linguagem de amor para ela é serviço. É suportar o trabalho, fazer pelo outro. E quem tem a dor de ser trocado ou excluído, a linguagem de amor para ela é tempo de qualidade. Porque ela precisa se sentir exclusiva para você naquele momento. Entende? Então, quando a gente fornece isso para as pessoas e ajuda ela nesse contexto, fica mais fácil a gente fazer um trabalho preventivo ao suicídio. Porque quando a pessoa está nesse sofrimento, ela está no sofrimento e o sofrimento dela é real, não é bobagem, não é banal, não é frescura, ajuda e cuidado. Então, eu acredito que seria dentro do tempo para a gente compartilhar, seria algo desse sentido. E se eu pudesse deixar aqui um recado, eu quero dizer o seguinte: escute, ouça o seu próximo. Talvez ele está do seu lado, gritando, com aquelas falas que eu lhe disse. Dificilmente alguém vai dizer para você assim, estou pensando em suicidar. Elas vão dizer aquelas falas que eu disse, ando pensando besteira, acho que minha família ficaria melhor sem mim. Escute, ouça, ofereça o seu ombro, seja empático com a dor, não julgue, não questione. Forneça para ele um caminho seguro, para que ele possa se abrir com você, para que então você possa auxiliar. O que tem ocorrido na grande maioria hoje com os pastores que também têm cometido algum suicídio, é porque eles não têm com quem compartilhar. Eles ficam com muita dificuldade. Né? Dificilmente ele vai poder compartilhar isso com a igreja, porque ele tem medo de como a igreja vai vê-lo a partir daí. Alguns colegas de ministério, mas ofereça o seu ombro, ofereça o seu cuidado, porque é o que o mundo está precisando. E eu acho que esse é o nosso ministério, esse é o nosso chamado. Acho que foi para isso que nós somos chamados, né, pastoras e bispas? Não, bispas.
Não sou pastora, não. Ah, não? Olha, vai que é profético. É verdade. Ai, gente. Ela não tem o título de pastora, mas ela cuida de muitas pessoas emprestando o ombro dela e fazendo esse papel. Então... Eu? Tô lhe dizendo. Gente, é muito bom. Para quem não sabe, eu sou aluna, né? Estou muito feliz. Tenho aprendido muito, mas sei que o caminho é longo. Tenho muito para aprender, né? O aprender é até a volta de Jesus, ou ele me levar, eu vou estar aprendendo. Mas tem sido maravilhoso. E uma coisa que o Anderson fala em relação... Eu sempre tinha esse questionamento de querer entender como que numa casa... Vários filhos criados da mesma maneira poderiam agir de maneiras diferentes, né? E reagir de maneiras diferentes, né? E o Anderson falou, a gente tem que entender que cada ser humano, algo que pode trazer um trauma para um, pode ser algo que venha fazer ele se sentir mais amado. Então é isso que ele tem falado e eu tenho aprendido muito, que a gente vem analisar, não analisar, mas entender. Ai, travei de novo. Não, tá falando. Não, tá te ouvindo. Travei. Não, tá te ouvindo. Que nós íamos, tipo, prestar atenção, né? Dentro de casa, fora, que cada ser humano é um indivíduo diferente. Eu tenho estudado sobre temperamento, né? Sobre o temperamento que cada um nasce, sobre as linguagens de amor. Então é tudo tão... Cada um é feito individualmente com tanto amor e carinho por Deus. Então, cada um vai reagir diferente às circunstâncias da vida. Então, não é frescura, não é fraqueza, não é... eu falo por mim mesma, que é querer que um filho reaja de um jeito porque o outro está reagindo de uma maneira. E não, cada um foi feito de um jeito, eles vão reagir diferente. E essa é a perfeição de Deus. Deus fez eles assim para reagir diferente. Então, é entender e buscar em Deus esse conhecimento, buscar com um psicanalista, com estudos, com livros, para poder viver melhor e saber ser melhor, para poder ajudar melhor o próximo. E uma coisa que ele trouxe, que eu gostei muito, essa eu vou guardar em primeiro lugar, é que a gente não precisa reprimir as nossas emoções, mas trazer equilíbrio, né? Isso é o que todo mundo está precisando, a gente precisa ter equilíbrio sobre a hora da dor, a gente pode chorar, deve chorar, expressar aquilo, mas aquilo tem um tempo, tem um prazo de validade, e a gente precisa ultrapassar isso e se equilibrar, né? Isso eu acho que é muito interessante. Assim, uma das coisas que eu comecei a me analisar se eu estou com algum problema de alegria, de tristeza emocional, alguma situação, não é um problema, mas situação, eu sempre preciso compartilhar com uma pessoa, é uma necessidade, sabe? E eu me sinto bem em compartilhar aqui. Só em compartilhar já basta. Eu não consigo reter as coisas escondidas, porque eu acho que isso tira a minha originalidade. Eu vou acabar sendo uma pessoa falsa. Quando eu estou triste, eu boto um sorriso como se eu estivesse alegre. E hoje eu entendi que isso aí vai causar um dano para mim no futuro. Eu estou criando algo que, se eu estou triste, eu estou triste. E é tão engraçado que as pessoas que me conhecem, se eu estou triste, eu não preciso nem falar, porque a minha cara, ela declara exatamente aquilo que eu estou sentindo, né? Então, eu acredito que isso tem me ajudado realmente, agora eu estou entendendo isso, a eu não ter tanto desequilíbrio emocional. Porque eu faço isso lembrando lá de Tiago, né? Que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curado. Eu digo, então, se existe alguma dor, algo que precisa melhorar, eu acho que eu preciso compartilhar com alguém e, de fato, isso promove um resultado bom, né? Algo que realmente traz um equilíbrio para a nossa vida. A gente fala e quando a gente fala, a gente percebe que não era nem tão ruim assim, né? Mas estava criando um monstro dentro de nós que, na verdade, era um gato. E a gente criando um leão. Quando a gente vai contar e a pessoa está lá ouvindo, a gente diz, nossa, eu estava fazendo um bicho de 7 cabeças em algo que nem é tão ruim assim. Eu acho que vale muito a pena essa questão de emprestar os ouvidos
e das pessoas terem coragem de compartilhar com alguém, buscar alguém. Mas eu tenho tanta necessidade que, assim, eu até digo, se não tiver ninguém por perto para eu compartilhar, eu vou usar até o jumento, mas eu não vou ficar com isso aqui guardado dentro de mim. Eu não consigo, eu preciso colocar logo para fora para não deixar aquilo fazer raiz dentro de mim. Então, eu gosto de falar aquilo que eu estou sentindo. Qualquer sentimento, alguma emoção que eu vejo, eu digo, eu preciso compartilhar isso. E quando eu compartilho, eu vou realmente sendo reposicionada, direcionada no meu pensamento para algo novo. Não acho que você que estava com algo assim, trazendo confusão na sua mente, tristeza, angústia, eu acho que vale sim muito a pena você encontrar alguém que possa compartilhar. Sim, é verdade. Eu só alerto assim, tem que achar uma pessoa que você possa compartilhar que não vai te julgar. Esse é um dos pontos de alerta, porque senão você compartilha uma vez e aí você vai para nunca mais compartilhar nada com ninguém. Vai ser pior, né? E o bom é que existem esses profissionais, pessoas preparadas. Na dúvida de encontrar uma pessoa correta, tem um profissional, tem um médico lá para, né, a pessoa que está para auxiliar nesse contexto. Exato. Isso é maravilhoso. Eu também acredito assim, os pastores também exercem muito bem essa função, né? Às vezes, eu até falo na aula, né, Marcelo, eu tenho uma meta, eu quero levar mais pastores a conhecer dessa área, se profissionalizar nessa área, para poder auxiliar de forma mais adequada. Eles já fazem muito, né? Se o mundo está como está hoje e não está no caos total, porque eles já fizeram isso. Mas se a gente pode dar uma ferramenta maior, melhor ainda, para poder abarcar de forma mais precisa ou mais eficaz, vamos dizer assim, né? Exato. Então, se eu tenho essa meta e graças a Deus, Deus tem levantado e eu tenho tido turmas que têm feito curso comigo, pastores, pastoras, sabe? Que eu acredito que assim a gente vai abraçar o mundo um pouco mais rápido, né? Porque são braços que vão levar isso aí. E quando a pastora disse a respeito de Tiago, é verdade a gente falar, né? Aquilo que está sentindo para o outro. E uma coisa que eu gosto muito de usar como referência é Davi. Davi chorou o que tinha que chorar quando o filho estava para morrer. Ele pôs tudo lá. Depois que morreu, ele se levantou, vestiu a roupa, tomou um banho, alimentou, e o povo ficou perplexo e disse, mas espera aí. Ele falou, vai, agora eu não posso fazer nada. E eu dei tudo que eu podia dar na hora. Entende? Isso é importante. Você se permite chorar o que tem, isso ajuda a suportar o peso do sofrimento, só que tem que ter um tempo. Agora, por que a gente passa do tempo? Porque a gente vai reprimindo. E aí, quando explode, não tem como gerenciar o resultado. A explosão é que é o problema. Seja de tristeza, ou seja de raiva, ou de qualquer outra emoção que você acredita que seja negativa e fica reprimindo, quando ele explode, aí não tem como gerenciar o resultado. Mas se a gente aprende a colocar na hora certa, do jeito certo, no lugar certo, ele vai ser também do momento certo. Aí eu chamo isso de gerenciamento das emoções. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada, muito obrigada, Anderson, por ter aceito o convite. Nossa, é uma honra, um prazer ter você conosco. Muito bom mesmo. As duas são a mesma coisa. Muito bom mesmo. Você consiga essa meta aí de ajudar a ser mais intencional os pastores, que já são essas pessoas que foram levantadas por Deus com esse propósito, né, de estar ali apacentando, cuidando, mas que realmente a gente precisa dessa ferramenta, não somente para usar com os outros, mas para usar com si próprio, porque a gente tem visto, né, um índice muito alto de pastores que estão presos, sofrendo nas emoções e até se suicidando. Então, eu acredito que seja uma ferramenta ideal para esse tempo, muito, muito útil. Que Deus abençoe que você consiga. Amém.
Receba. Eu só queria pedir só um tempinho, só para mim falar o seguinte. Quem já quiser também, já tem uma ferramenta que pode ir auxiliando, tá? Que é o livro que eu lancei, Bloqueios e Vícios Emocionais, Como Vencê-los. Aqui eu explico cada passo de cada dor, cada movimento, cada comportamento, cada situação que as pessoas possam estar vivenciando, ok? Para quem está fora do Brasil, né, tem no Amazon, você pode, claro que vai ser em PDF, né? Mas tem no Amazon, você pode comprar por lá. E em cada final de capítulo tem uma ferramenta que a pessoa pode utilizar para poder já começar a auxiliar em algumas mudanças. É claro que não substitui, né, um acompanhamento, mas isso já começa a auxiliar. E eu fiz esse livro com a intenção de ser um manual que possa ser usado, sabe, continuamente com as pessoas, tanto quem é pastor pode usar com o seu público, como também usar consigo mesmo, tá? Aí eu queria só apresentar esse livro e dizer, porque já é uma forma onde eu não puder chegar com a minha voz, que o livro chegue e ajude de alguma forma. Muito bom. Gratidão, muito obrigado pelo convite. Ele tem o seu contato aí, para deixar aqui, para caso alguém... O meu contato é 62, né, que é daqui do Brasil, 991006731, tá? É o WhatsApp também, tá? Então as pessoas podem entrar em contato até pelo WhatsApp e alguma coisa que a gente possa estar conversando, de repente tirar uma dúvida, auxiliar, a gente deixa aí à disposição. O meu Instagram é andersoncarlos.oficial, tá? Segue lá, tem algumas gravações também que eu tenho deixado, alguns links de cursos gratuitos para que as pessoas possam já começar a se conhecer. Isso, exatamente, tá? Esse aí, né? No IGTV a gente já tem algumas gravações que eu deixei lá também, de algumas informações, tanto de relacionamento, né? Temos aí o nosso Ressignificar também, que a gente faz, que é uma imersão de 2 dias, exatamente para trabalhar e tratar essas dores emocionais, né? Para que a pessoa possa ser livre, se liberar. Tem até alguns testemunhos aí que a gente já colocou também no Instagram. Então, sinta-se em casa, entra lá, fica à vontade, a casa é sua, pode usufruir de tudo que tem lá. Ótimo. Obrigada novamente. Esperamos te ver novamente aqui conosco. Sempre à disposição. Fique à vontade, tá? Tá bom, foi um prazer. Obrigada. A gente se vê amanhã Prazer na foi aula. meu. Sim, amanhã nós temos a aula. Amanhã nós conversamos na aula. Isso. Então tá bom. Obrigada. Até mais, um prazer. Muito obrigado a todos os nossos amigos ouvintes, a vocês que nos convidaram e a todo esse povo que tem nos auxiliado.